galerinha que gosta de geografia, tudo bem com vocês? Então nós vamos dar sequência aqui aos nossos estudos, falando agora um pouquinho para vocês sobre ordem bipolar, ou o período em que o mundo esteve organizado sob a influência de duas grandes potências mundiais. Período esse que também ficou conhecido como Guerra Fria, que é o período pós-Segunda Guerra Mundial até a última década do século XX, onde Estados Unidos e União Soviética disputavam liderança política, econômica, militar, tecnológica pelo mundo todo, influenciando diversos países e buscando novos aliados. Acompanhe a gente nesse vídeo e espero que você aprenda um pouquinho mais sobre este assunto. Após a Segunda Guerra Mundial, os países dividiram-se em virtude das diferenças entre seus sistemas políticos, sociais e econômicos, formando dois grupos, os capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e os socialistas, liderados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A velha ordem mundial caracterizou-se pelo período de 1945 a 1989, período conhecido também como Guerra Fria. Neste período, o mundo esteve dividido sob a influência das duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. E todos os países do mundo se dividiam em três grandes grupos, chamados de Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro Mundo. Os países de Primeiro Mundo, alinhados aos Estados Unidos e que adotavam o sistema capitalista, eram então considerados os países desenvolvidos, ou seja, os países ricos. Podemos citar como exemplos o Canadá, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e o Japão. Já os países de segundo mundo eram aqueles alinhados ao modelo soviético, ao socialismo. Então, os países de segundo mundo eram os socialistas, que nós podemos citar aqui como exemplo a própria União Soviética, a China e Cuba. Já os países de terceiro mundo também adotavam o modelo capitalista, portanto alinhados aos Estados Unidos, mas eram países com menor nível de desenvolvimento socioeconômico, considerado, portanto, países em desenvolvimento. Podemos citar como exemplo o Brasil, a Argentina, o México, a Índia e o Irã. Assim, a Guerra Fria caracterizou-se pela disputa de poder e domínio de territórios, ampliando os seus aliados. Para mostrar ao mundo que o seu modelo de sociedade era superior, as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, iniciaram as chamadas corrida armamentista e corrida espacial. Estas corridas consistiam em desenvolver tecnologias, tanto bélica, corrida armamentista, quanto tecnologias espaciais, a corrida espacial. Nesse período se desenvolveu grandes tecnologias nessas áreas, armas de destruição em massa, satélites, foguetes e até a chegada do homem à Lua. As relações internacionais eram tensas em razão da disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Porém, apesar de rivalizarem, as duas superpotências nunca se enfrentaram diretamente, daí o nome Guerra Fria, mas forneciam armas e apoio a grupos e países rivais de seus oponentes. Vamos citar como exemplo desses conflitos a Guerra do Vietnã, em que os vietnamitas receberam apoio da União Soviética para lutar contra os Estados Unidos. Outro exemplo é a Guerra da Coreia, em que Coreia do Norte e Coreia do Sul também receberam apoio dessas duas potências. A Europa, durante o período da Guerra Fria, foi dividida pela chamada Cortina de Ferro. Neste mapa que você observa é esta linha roxa, que divide a chamada Europa Ocidental, capitalista, da Europa Oriental, socialista. A Europa Ocidental, capitalista, formada pelos países mais desenvolvidos, como a Itália, a França, o Reino Unido, todos eles alinhados ao modelo dos Estados Unidos, desenvolvendo-se assim um sistema capitalista político e econômico. Já os países da Europa Oriental, alinhados ao modelo da República Socialista Soviética, portanto o socialismo, detinham com a União Soviética maiores relações comerciais, diferente então dos países da Europa Ocidental. O Muro de Berlim, que foi o maior símbolo da divisão do mundo entre capitalistas e socialistas, foi construído no ano de 1961. Obra essa financiada pela Alemanha Oriental, ou seja, a Alemanha socialista.
parte do país da Alemanha, que foi dividido ao fim da Segunda Guerra Mundial e que ficou sob o controle da União Soviética. Este muro foi construído com o objetivo de evitar que a mão de obra migrasse da Alemanha Oriental socialista para a Alemanha Ocidental capitalista. O final da Guerra Fria ocorre quando a União Soviética e, portanto, o sistema socialista sucumbem aos Estados Unidos e ao capitalismo. Isso ocorre porque a União Soviética não conseguiu sustentar o que a Revolução Russa havia prometido: qualidade de vida à população. Isso se deve aos custos, aos gastos excessivos do governo com as corridas armamentista e espacial, bem como com os auxílios financeiros ofertados a outros países socialistas, como Cuba, por exemplo. Isso esvaziou os cofres públicos soviéticos e, por influência dos Estados Unidos, o conceito de qualidade de vida foi alterado. Passou a ser considerado qualidade de vida não o bem-estar social, não ter alimentação garantida, vestuário, lazer, cultura, moradia, educação e saúde, mas ter o consumismo como principal meta da qualidade de vida. A qualidade de vida, então, é baseada no consumismo. Os Estados Unidos promove ao mundo essa propaganda de que você tem qualidade de vida se você conseguir consumir, e você será mais feliz quanto mais você tiver. E desse modo, a população dos países socialistas passam a acreditar que esse novo modelo criado e divulgado pelos Estados Unidos seria o mais adequado e começam a exigir o fim da União Soviética. A União Soviética e o mundo socialista, bastante pressionado pela população, pelo seu fim, tem um novo líder. Em 1985, Mikhail Gorbachev assume o governo da União Soviética e implanta algumas reformas na tentativa de assegurar o socialismo e evitar o fim da União Soviética. Essas reformas foram conhecidas como Glasnost, ou transparência, que significava a abertura do sistema político, ou seja, a permissão para a criação de novos partidos políticos, e Perestroika, ou reconstrução, que correspondia à reestruturação econômica, permitindo então também a formação de uma economia privada. Até então, na União Soviética, tudo era estatal, mas com a perestroika vem também a possibilidade de surgir uma economia privada, ou seja, haver ali a possibilidade de se criar empresas privadas, da população ter um enriquecimento pessoal. Essas reformas, a princípio, vão levar ao fim da União Soviética, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Em 1989, foi derrubado o Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria. Depois disso, vários países deixaram o bloco socialista e aderiram à economia de mercado, ou seja, o capitalismo. Em 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixou de existir, e suas repúblicas se tornaram países independentes. Neste mapa, você pode observar na cor rosa o território que era ocupado pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e algumas das repúblicas que surgiram após o seu desmantelo, como a própria Rússia, que herdou a maior parte do território, herdou também o arsenal bélico e toda a influência que a União Soviética tinha no mundo. Outras repúblicas que surgiram foram Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Cazaquistão, Turcomenistão, assim como você pode observar no mapa. É isso aí. Espero ter ajudado cada um de vocês. Agora, é papel de cada um retomar os seus estudos através dos seus livros e realizar as atividades propostas. Nos encontramos numa próxima oportunidade.